4 de Lucas, capítulo 4, e versículo de número 14. Vamos ler alguns versículos no capítulo 4. O primeiro deles é o versículo 14. Então Jesus regressou a Galileia no poder do Espírito Santo. E as notícias relativas a ele se difundiram por toda a região circunvizinha. E ensinava nas suas sinagogas e era louvado por todos. Versículo 18 a seguir. E o Espírito de Yahvé está sobre mim, disse Jesus. Por isso me ungiu para anunciar boas novas aos pobres e me enviou para restaurar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e vista aos cegos, para fortalecer com o perdão aos quebrantados e para proclamar o ano agradável de Yahvé. Agora o verso 32, ainda do capítulo 4 de Lucas. E se maravilhavam com a sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. Verso 36. E se apoderou de todos eles um grande assombro, e falavam uns com os outros, dizendo: que é realmente esta palavra que com autoridade e com poder dá ordens aos espíritos imundos e eles saem? Agora, capítulo 5 de Lucas, capítulo 5, versículo 17. E sucedeu certo dia que, enquanto Jesus ensinava, encontravam-se sentados alguns fariseus e mestres da lei, que vieram de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder de Yahvé estava com ele para curá-los. Agora o verso de número 21 do capítulo 5. Então os escribas e fariseus começaram a razoar e disseram: quem é este que fala blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Mas Jesus, que conhecia os seus pensamentos, lhes respondeu dizendo: por que vós questionais em vossos corações? O que é mais fácil, dizer: teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Agora, por gentileza, eu entendo ser importante a leitura desses textos, porque a nossa temática ela será e é sobre o poder e a autoridade espirituais. Notem que esses textos estão interrelacionando os termos autoridade, poder e espírito, ok? Notem isso. Capítulo 9, versos do 1 a seguir. Chamando Jesus, os seus 12, lhes deu poder e autoridade sobre todo espírito maligno e para curar enfermidades. E os enviou a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lhes disse: nada levareis para o caminho, nem bastão, nem bolsa, nem pão, nem dinheiro, nem duas túnicas. Aí o verso de número 6, Então os apóstolos saíram, percorrendo as aldeias, as cidades, proclamando o evangelho e realizando curas por todas as partes. Agora, para concluirmos a nossa leitura, por gentileza, capítulo 10 de Lucas, e vamos ler aqui o versículo 19. Versículo 19. Jesus disse: eis que vos dou autoridade para que pisem serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos prejudicará. E é claro, eu ia concluir com esse texto, mas eu queria também ler o capítulo 24, verso 49, que diz: e eu enviarei sobre vós a promessa de meu Pai, mas vós permanecereis na cidade de Jerusalém, até que sejais investidos com
o poder do alto, ok? Então, esses textos, eles são a base da nossa exposição sobre o poder espiritual e sobre a autoridade espiritual. Apesar dos termos eles estarem intercambiados nos textos que nós lemos, eles têm uma pequena diferença no contexto da vida e do ministério de Jesus e no contexto e na vida do ministério da igreja. E como elemento introdutório desta exposição, vale pontuar a questão do espiritual na Bíblia, a questão do espiritual da Bíblia, ou seja, a espiritualidade, né? Porque tanto o estudo quanto a busca pela espiritualidade, quanto pelo poder espiritual, ele tem crescido nos últimos dias. E vocês notem, vale a pena enfatizar isso, que a nossa temática é o poder e a autoridade espirituais, ok? A autoridade e o poder espirituais. Um certo escritor ele falou que um cinismo ressurgente sobre o valor dos bens materiais levou uma atenção maior para as dimensões espirituais da vida. Então, um número crescente de evidências sugere que a espiritualidade espiritual, ou seja, a espiritualidade pessoal ou as coisas espirituais, segundo essa ideia popular, sugere um efeito terapêutico positivo sobre os indivíduos. Por isso, a decepção do materialismo e essa busca atualmente pelo espiritual, pelo poder espiritual ou pela espiritualidade. E isso vemos que a busca pelas religiões orientais tem se tornado evidentes no Ocidente, no qual vivemos. O próprio Salomão falou que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, o homem busca as coisas espirituais. Aliás, ele tem sede, vamos colocar assim, das coisas espirituais, porque ele foi criado para a espiritualidade. Ele foi criado, como diz Isaías 43:7, para a glória de Deus, para estar sob esta autoridade. E é claro que o pecado, como diz Romanos 3:23, o destituiu da glória de Deus. Outra versão diz que ele pecou e ele carece desta glória, desta espiritualidade, dessa dimensão espiritual, e porque já não anteceder dessa dimensão do Espírito, dessa dimensão produzida pelo Espírito Santo. Uma versão também diz, em Romanos 3:23, que as pessoas pecaram e elas estão privadas da glória de Deus. Então, o pecado oblitera esse conhecimento da verdadeira espiritualidade. E as pessoas, elas buscam uma espiritualidade dentro de religiões culturais e do paganismo. O que nós cristãos devemos pontuar é uma espiritualidade bíblica. Da mesma forma, na busca frenética pelo poder, as pessoas querem poder, as pessoas querem autoridade. Nós, cristãos, precisamos nos voltar para a Bíblia e entender o que ela ensina sobre o poder e sobre a autoridade com o adjetivo espiritual, né? O adjetivada pela espiritualidade. Daí, a minha preocupação é entender, primeiro, a questão da espiritualidade. O que é a espiritualidade do poder, né? Ou da autoridade que a Bíblia fala? Como nós vemos aqui nos textos que nós lemos, a Bíblia claramente fala sobre poder. A Bíblia claramente fala sobre autoridade. Aliás, nós temos um Deus que ele é todo poderoso. E por que não dizer toda a autoridade lhe pertence? Não apenas todo o poder, mas toda a autorização, toda a condição de exercer o que bem entende, segundo o seu caráter, segundo a sua vontade, ok? Então, o nosso Deus, existe aquela expressão hebraica, El Shaddai, ou seja, é o Deus que tem poder, é o Deus altíssimo, é o Deus altaneiro, é o Deus que sobressai em honra, em glória, em autoridade e em poder.
Então, sabendo que a Bíblia fala sobre poder, é interessante notarmos que esse poder não é um poder humano, não é um poder mundano. Além de existir esses poderes, vamos colocar aqui, a ênfase das Escrituras com relação ao ministério de Jesus e ao ministério e vida da igreja é um poder e uma autoridade espirituais. Quando nós analisamos a palavra espiritual na Bíblia, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, a palavra está relacionada ao Espírito Santo. Então, quando nós dizemos poder e autoridade espiritual, biblicamente falando, teologicamente ou historicamente, ou até mesmo etimologicamente, pode ter outro significado, dependendo do contexto. Mas vamos nos ater ao contexto bíblico, ao contexto das Sagradas Escrituras, porque para mim, como teólogo, como cristão, principalmente, vou colocar assim, como pregador, a Bíblia é a fonte da nossa teologia, seja bíblica ou sistemática, né? A Bíblia, ela precisa ditar ou nortear o entendimento das nossas experiências, o nosso entendimento da compreensão das verdades de Deus. E nada melhor do que procurar entender esse poder dentro do contexto bíblico. E o adjetivo que mais se usa para qualificar o poder e a autoridade, conforme nós vemos na Bíblia, é o adjetivo grego pneumatikos. E Paulo, ele é rico em usar esse adjetivo. Esse adjetivo, normalmente, é traduzido em nossas Bíblias como espiritual ou espirituais. Por exemplo, 1 Coríntios 12 fala sobre coisas espirituais ou os dons espirituais. Em Efésios, ali Paulo escreveu sobre os cânticos espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala sobre as pessoas ou o homem espiritual. Então, esse adjetivo no grego, adjetivo espiritual no português e no grego pneumatikos, ele significa exatamente aquilo que pertence ou é do Espírito. Isso é interessante. E as traduções, no meu entendimento, deveriam traduzir assim: o homem do Espírito, os dons do Espírito, porque o adjetivo espiritual, para o leitor moderno, ele traz conotações totalmente alheias ao propósito do apóstolo Paulo. Então, a palavra espiritual acaba tendo conotações ou ideias diferentes daquela que Paulo e os demais escritores bíblicos queriam transmitir para o nosso entendimento. Então, eu já coloco aqui esse ponto, que todas as vezes em que você ver a palavra espiritual no Novo Testamento, a ideia, principalmente em Paulo, é de algo, alguém ou alguma coisa pertencente ao Espírito, ou do Espírito. Então, pneumatikos é aquilo que pertence, é peculiar, é originado, é efetuado pelo Espírito Santo. Tem a origem no Espírito, é um trabalho do Espírito Santo. Você pode fazer nós podemos fazer uma comparação entre dois adjetivos também no grego. Por exemplo, o adjetivo kyriakon, kyriakos, ou kyriakon ou kyriakos. Em 1 Coríntios capítulo 11 e verso 20, que ali está falando a mesa do Senhor, kyriakos, ou seja, a mesa que é do Senhor. Já está correta a tradução, né? A mesa do Senhor. A mesa que pertence ao Senhor. Existe a mesa dos demônios e existe a mesa que pertence ao Senhor, relacionado à ceia. E nós lemos também em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, outro adjetivo importante, sakikos, que é um adjetivo para carne, significando aquilo que pertence à carne, que normalmente é traduzido como carnal, né? O crente carnal, ou seja, o crente que está andando conforme os seus sentimentos, conforme as suas inclinações que pertencem à carne, à natureza pecaminosa. Então, está correto.
Então, uma pessoa carnal, ela é governada meramente pela sua natureza humana ou pela natureza pecaminosa, e não pelo Espírito. É isso que Paulo está fazendo o contraste, né? Então, as armas destas pessoas são armas carnais. Só que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, que as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então, a expressão espiritual, conforme os dois outros adjetivos que eu acabei de citar, também significa algo que pertence ao Espírito Santo. Então, a palavra pneumaticose, ela é a união de uma terminação, né, um pós-fixo, com o substantivo pneuma, que em Paulo se refere principalmente ao Espírito Santo. Então, pneuma, espírito, pneumaticos, algo que é pertencente ao Espírito. Cânticos espirituais, cânticos pertencentes e originados pelo Espírito. Então, qual é o meu ponto em trazer essas explicações exegéticas? É que a espiritualidade bíblica, biblicamente falando, ela é uma configuração da obra do Espírito na vida de todos os que creem, por meio da vida e obra de Cristo, com propósito de glorificar a Deus, aquele que é tudo em todos. Então, quando nós falamos de poder e autoridade espiritual, como nós veremos, tanto na vida de Jesus quanto na vida da igreja, e veremos também o que esse poder e essa autoridade são, né? Tanto na vida e ministério de Jesus, quanto na vida e ministério da igreja, nós entendemos que seja uma autorização, uma capacitação do Espírito Santo. Algo que vem, que é originado pelo Espírito. E isso é interessante, isso se torna importante, porque nós, como obreiros, nós, como cristãos, precisamos buscar esse tipo de autoridade. Nós precisamos buscar esse tipo de poder. Não poder de ofícios, não poder de posições, não poder religioso, denominacional ou convencional, que muitos estão atabalhoadamente emaranhados nestes poderes. Nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Nós precisamos ter a autoridade do Espírito Santo. E eu já digo, já antecedo, a autoridade de Jesus e o poder que Jesus exercia e o que a igreja exercia também como autoridade e poder, pertencem ao Espírito Santo. Então, eu posso afirmar para você que não há autoridade e poder bíblicos se não virem do Espírito Santo. Daí eu posso dizer que a questão do poder e autoridade são pneumáticos, ou seja, são originados pelo Espírito. O ministério de autoridade e de poder de Jesus foram pneumáticos, ou seja, foi o ministério e a vida foram pneumáticos. E o ministério e a vida da igreja devem ser pneumáticos, ou seja, espirituais, pelo Espírito. Notem que Paulo vai enfatizar muito isso. Paulo vai combater tanto os carnais e também faz o contraste entre as pessoas naturais, que é o não regenerado. Os carnais são aqueles crentes imaturos, são os cristãos ainda crianças, que ainda vivem em partidarismo, ou seja, vivem segundo a carne, ou seja, as inclinações da carne. Se um crente só vive na mentira, ele é um cristão, mas ele só vive na mentira, ele está vivendo segundo a carne. Então, que Paulo, e por que não dizer os demais escritores, nos ensinam, é que nós devemos viver sob a autoridade do Espírito, sob o poder do Espírito. E esse poder é um poder que muda as nossas vidas e é um poder que transforma a nossa vida. Então, outro ponto que eu quero destacar é a questão do Espírito e a linguagem de poder. O movimento pentecostal é um movimento em busca de um poder, podemos assim colocar. Daí nós vemos encontros de poder, conflitos de poder. Fala-se muito de batalhas espirituais, principalmente naquilo que nós entendemos como terceira onda.
para explicar para os irmãos em termos resumidos, o movimento pentecostal ele é amplo. Já se fala de pentecostalismos, porque às vezes cada igreja local tem sua forma de pentecostalizar, vamos colocar assim, ou de expressar a sua identidade pentecostal. Mas, de forma histórica, podemos postular 3 movimentos básicos, que é o pentecostalismo clássico, que é o das Assembleias de Deus, e outras igrejas, podemos dizer, clássicas, né? Cuja joia rara e cara é o batismo no Espírito Santo com a evidência glossolálica, ou seja, a evidência do falar línguas estranhas, e vive assim uma busca por um revestimento, uma autoridade para pregar o evangelho. É o entendimento do pentecostalismo clássico representado na Igreja Visível, Assembleia de Deus e outras. Existe o segundo elemento, o segundo movimento, ou onda, para usar a expressão do missionário Peter Weiner. A segunda onda é o movimento carismático, a partir dos anos 50 e 60. É o movimento pentecostal dentro das igrejas tradicionais. Então, muitas igrejas anglicanas, luteranas, presbiterianas e etc., elas foram pentecostalizadas, ou os seus líderes e outros membros experimentaram o batismo no Espírito Santo, como também creem na atualidade dos dons. Já a terceira onda é conhecida como o neopentecostalismo. A partir dos anos 80, a ênfase dos neopentecostais é em sinais e maravilhas, nos encontros de poder. Daí nós vemos o fascínio pelo poder em nosso meio. E isso é tão marcante que esse fascínio pelo poder, pela autoridade, ele tem se corrompido durante o tempo, né? As pessoas não buscam mais o poder espiritual, vamos colocar assim, o poder do Espírito. Eles buscam o poder de posições, eles buscam o poder da presidência, o poder da liderança, o poder dos aplausos. Uma certa ocasião eu estava numa cidade do nosso querido estado do Pará, e uma querida cantora falou para mim: pastor, ore por mim, para que eu venda muitos CDs e fique famosa, né? Aí eu disse: irmã, não vou orar não, porque... E ela se assustou porque eu disse que não ia orar. E ela disse: mas por quê, pastor? Eu digo: porque a senhora está entendendo erroneamente o ministério. O ministério não é para vender CD, isso é consequência. O ministério não é para ser famoso, não é para ser conhecido, não é para ter muitos seguidores, muitas curtidas, muitos compartilhamentos, vamos assim colocar. O ministério é para ser exercido sob os auspícios da autoridade do Cristo, para que ele seja engrandecido e conhecido pelas pessoas e elas sejam impactadas, libertas, edificadas, né? E o mundo conheça que Jesus é o único Senhor e Rei das nossas vidas. Então, muitos pregadores, eu falo isso como pregador itinerante que sou, atualmente não estou pastoreando, exerço o ministério da itinerância, sou professor de alguns núcleos de seminários em Brasília e outros lugares, mas eu falo que muitos pregadores buscam status, poder, né? A visão ministerial deles está distorcida. A visão do poder, da autoridade, é totalmente antibíblica, e por que não dizer saquicós, ou seja, é carnal, é segundo a carne, é segundo o cosmos, ou seja, segundo o mundo, secularismo. Então, as pessoas querem que status, hotéis 5 estrelas. Existem muitos aí, me permitam essa crítica, mas com todo respeito às pessoas que são, mas criticamos tais coisas. A crítica é uma análise à luz da palavra de Deus e traz o norte. Paulo foi um crítico de muitas igrejas. Jesus trouxe uma crítica das igrejas da Ásia, com o propósito de restaurá-las. E a nossa crítica não é para destruir o nosso irmão, não é para destruir a nossa irmã, não é para destruir as igrejas locais, é para chamá-las ou chamá-los ao arrependimento e para o ponto central, para o fundamento correto da espiritualidade cristã, do poder cristão e da autoridade cristã, entendeu? Então, eles podem estar fazendo, como foi bem colocado aí, a coisa certa, mas com a intenção errada. Eles podem ter um propósito, por exemplo, de glorificar a Deus, mas de forma atabalhoada. É como a mulher samaritana, né? Ela adorava a Deus sem conhecê-lo.
adorando o Deus verdadeiro sem conhecendo, servindo o Deus verdadeiro de forma errônea, com uma intenção errada. Então, tem muitos por aí, né, que exercem o ministério de forma que não vamos dizer, coberto pela autoridade do Espírito, pela autoridade bíblica. Eles procuram status, eles não buscam o propósito do poder. Como nós vamos ver aqui, o poder espiritual e a autoridade espiritual têm objetivos claros, têm propósitos claros na Bíblia. Se você percebeu na leitura dos textos que lemos, você vai ter essa ideia de como o propósito, como o poder exercido, como a autoridade exercida e para que esta autoridade e poder eram exercidos no ministério de Cristo Jesus. Então, fica essa crítica aos pregadores, aos pastores que buscam poder para status, ou do status, do pódio, dos aplausos, da mídia. Isso não é poder espiritual. Isso não é poder bíblico, não é autoridade espiritual. Isso está aquém ou além daquilo que as Escrituras ensinam. Então, voltando agora ao ponto, né, sobre o espírito e a linguagem de poder, é interessante você observar que, em contraste com o entendimento comum dos crentes contemporâneos, os crentes do primeiro século entendiam e assumiam que o Espírito Santo era o ponto central da sua vida e que ele manifestava o seu poder no exercício ministerial. Você vai observar que tanto os termos espírito ou pneuma, quanto poder ou dinamis, às vezes eles são usados indistintamente nas Escrituras. Principalmente, esse é o meu ponto, principalmente nos tratados lucanos, que é o Evangelho e o livro de Atos. Você vai observar no texto que nós lemos, em Lucas 1:35, o Espírito de Santidade viria sobre Maria e o poder do Altíssimo a cobriria. Então, você vai observar espírito e poder, ok? Agora, quando você observa o ministério público de Jesus, a Bíblia ali também fala, no capítulo 3, versículo 22, capítulo 4, versos 1, 14 e 18, que as palavras espírito e poder são usadas como quase indistintamente. Claro que nós entendemos, à luz de outros textos, que aquele poder ali que Jesus, como diz aqui no capítulo 4, nós podemos ler aqui de novo, não tem problema, capítulo de número 4 e versículo 14, que é que o poder do Altíssimo, que Jesus foi gerado, agora note, a vida humana de Jesus, ou teologicamente falando, com mais precisão, a natureza humana que o Verbo, o Filho de Deus, assumiu, foi gerada pelo poder do Espírito Santo. Foi gerado pelo Espírito Santo. Daí também eu falo que a nossa vida, a nossa nova natureza é uma geração do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Agora, no capítulo 4 de Lucas, verso 14, diz que Jesus regressou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Lucas, ele gasta tempo, vamos usar essa expressão, ele gasta tempo para falar do ministério de Jesus na Galileia. E é interessante que Lucas pontua que Jesus iniciou o seu ministério somente após a descida e a permanência do Espírito Santo para capacitar a Jesus do poder pelo qual ele exerceria o seu ministério. Semelhantemente, no livro de Atos, Lucas mostra que a igreja também só iniciou o seu ministério público, conforme Jesus também o fez, após ter recebido o revestimento de poder do Espírito para fazê-lo. Daí eu afirmo para nossas vidas, nós devemos seguir esse padrão, nós devemos seguir esse programa, vamos dizer, esse programa de poder e autoridade espiritual delineado, esboçado pelo apóstolo, aliás, pelo escritor Lucas. Devemos iniciar o nosso ministério somente quando formos revestidos de poder,
somente quando estivermos convictos de fazê-lo, o ministério, ou exercê-lo, na autoridade do Espírito Santo. Nós devemos falar, diz a Bíblia, não as nossas palavras. Aquele que fala, aquele que tem o dom da fala, o dom da pregação, Paulo diz aos Romanos, né? Deve fazê-lo segundo Deus, deve fazê-lo segundo a autoridade de Deus, ou seja, segundo aquilo que pertence ao Senhor. A implicação é segundo a autoridade. Então, você observa aqui no poder do Espírito Santo. Então, o poder espiritual do Filho de Deus, em sua encarnação, eu afirmo que era completamente pneumático, ou seja, era do Espírito, procedia do Espírito. Jesus é chamado de o Cristo. Nós pensamos que é um segundo nome, um sobrenome de Jesus, mas não, é o título. É claro que juntou, ficou Jesus Cristo, mas, estritamente falando aqui, é Jesus o Cristo, Jesus o ungido, ou seja, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Isso significa que ele recebeu autoridade. Esse é um dos significados da palavra unção na Bíblia. É receber a autorização de Deus pelo Espírito para exercer o ministério. Isto é unção. Existem outros significados para unção na Bíblia. A unção implica autoridade. A unção implica poder. Então, normalmente as pessoas distorcem o entendimento da expressão unção, ou da palavra unção, né? Mas, biblicamente falando, já que em Lucas, capítulo 4, né, onde Jesus diz aqui, Lucas 4, onde nós lemos, verso de número 18, ele foi ungido por Yahvé, por Jeová, por Deus, pelo Espírito, para exercer o ministério, ou seja, ele recebeu a autorização. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 10, e 38, você vai ler o seguinte. Pedro disse o seguinte: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito e com poder. Veja que a expressão Espírito e poder estão intercambiadas, ou são sinônimos, ou são indistintas aí. Se você tem esse poder, você tem o Espírito. Se você tem o Espírito, você tem esse poder. Então, se você tem o Espírito e você tem o poder, você é ungido. Se você é ungido, como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, então nós temos o Espírito e o poder do Espírito para fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo. É isso que Pedro diz. Jesus foi ungido pelo Espírito com poder, ou seja, ele tinha habilidade, poder é isso, habilitação, ele tinha eficácia para fazer o bem. Notem a expressão para, né? já implica o propósito, para fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo. Então, notem que a unção do Espírito possibilitou a Jesus um ministério amplo e poderoso de proclamação, curas, libertações, restauração e salvação. Então, deixa eu já me anteceder e falar para você que poder e autoridade espiritual refletem-se na proclamação do Evangelho, nas curas, libertações, restaurações e salvação. Você quer ter poder espiritual? Você quer ter autoridade espiritual? O propósito do poder e da autoridade pneumaticos, espirituais, ou do Espírito, que vem do Espírito, é exatamente para proclamar o Evangelho, ensinar a verdade do Cristo, curas pelo poder do nome de Jesus, libertações, restauração e salvação. Daí, essa questão de poder e autoridade espiritual estar incrustado ou incrustadas na textura ou contextura do movimento pentecostal, principalmente na terceira onda, na busca de sinais e prodígios. Existe até encontros de poder, questão das cruzadas, o encontro de poder. Fazíamos que as Assembleias de Deus, ela declinou-se, vamos dizer, um pouco, para não ser bem peremptório neste ponto, né? Para não dizer que está ausente. Ela negligencia hoje a questão das cruzadas, mas era a ideia, vamos orar, as pessoas oravam 30 dias
antes das cruzadas, oravam e jejuavam. Por quê? Porque entendiam que ali ia ter um confronto de poderes entre o poder do Cristo pelo Espírito Santo, pela pregação, pelos louvores, pelo testemunho, e contra as obras infernais de Satanás. Aí ali havia libertações, pessoas endemoniadas eram libertas, pessoas eram curadas, né? O evangelho era proclamado com poder sobre estas vidas, ok? Então, a unção é uma capacitação pelo poder do Espírito Santo quando ele está sobre a pessoa, sobre uma pessoa. A expressão sobre já implica na questão de uma capacitação. O Espírito vinha sobre. Na visão de João, o Espírito está com os discípulos e estará neles também. Isto fala também da questão do ensino, da pedagogia, onde o Espírito vai guiar-nos na verdade. Mas sobre já implica a questão da capacitação para o exercício ministerial com autoridade e poder que pertencem ao Espírito Santo. Você vai ver agora em Lucas capítulo 4, verso 32. As pessoas se maravilhavam da doutrina do Senhor Jesus, porque sua palavra era com autoridade. Lucas 4, você pode observar aí, 4, verso de número 32. Alguns estudiosos apontam que Jesus ensinando com autoridade significa que ele não era monótono, como os escribas, que quando iam ensinar, faziam meras citações de outros rabinos. Eles não tinham compreensão da palavra que eles pregavam, eles traziam as ideias, né? E nós podemos até ver isso muito hoje. Tem pessoas que não pregam a Bíblia, que não ensinam a Bíblia, só fazem citações de estudiosos, só fazem citações de teólogo. Porque teólogo tal falou isso, teólogo fulano de tal. Eu não digo que isso seja errado, mas isso, em contexto eclesiológico, no contexto da igreja, eu falo isso como pastor de igreja local. Em contexto eclesiológico, isso é cansativo, isso se torna monótono. É a Bíblia, pelo Espírito que nos unge, que tem autoridade na igreja. Eu não posso transformar a igreja numa sala de aula, ou num ambiente acadêmico, ou mesmo academicista, de forma árida, só citando estudiosos, crítica textual, crítica da redação, crítica a isso. O tal fulano de tal falou isso, fulano de tal falou aquilo outro e tal. Eu acho que é isso. Não. O pregador, o ensinador, ele tem que falar com autoridade, com convicção, com a revelação do Espírito, com o ensino do Espírito, com a interpretação do Espírito e com a unção do Espírito que ela nos ensina. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, verso 20 e 27, que a unção do Espírito, ela nos ensina, né? O Espírito Santo, ele nos instrui na verdade. Então, a unção é a capacitação de compreender a verdade, principalmente sobre a verdade de Jesus Cristo. No caso de 1 João 2, 20 e 27, é a verdade encarnacional. Jesus veio em carne. Então, notem, eu já dei 2 significados de unção, né? O primeiro é a capacitação para proclamar o evangelho, curar, libertar, e etc, etc. Aí, em 1 João, capítulo 2, versos 20 e 27, unção ali significa capacitação ou autorização. A unção está ligada à autoridade. A unção implica autoridade. A unção implica em poder. A autoridade, ela vem da palavra grega exousia, que quer dizer poder delegado. Então, o que é autoridade espiritual? É o poder delegado pelo Espírito Santo. É uma autorização do Espírito Santo sobre a vida do pregador. Então, ele tem que pregar na unção, ou seja, autorizado pelo Espírito. Então, quando Jesus pregava ou ensinava, no caso aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, exato, era o ensino, né? É claro que a pregação também de Jesus era, porque em Mateus 4 e 23 você vai ter o resumo, vamos dizer assim, os 3 elementos essenciais do ministério de Jesus. Ele pregava o evangelho, ele ensinava nas sinagogas e ele curava. Então, Mateus dá esse resumo no capítulo 4, verso 23. Ele pregava o evangelho. Querúcio proclamava as boas novas. E ele ensinava, o didasco, ele trazia a compreensão daquilo que ele pregava. Eu sempre digo que pregar é um chamado ao arrependimento.
e ensinar é mostrar como viver a vida de arrependidos. E, por último, havia uma terapia, né? Terapio, ou seja, ele curava. Então, a autoridade de Jesus, em Mateus 4:23, se resume nisso. Agora, em Lucas, capítulo 4, verso 18 a seguir, em todo o contexto lucano, até no livro de Atos, com relação à igreja, ele amplia a proclamação, libertações, curas, perdão, salvação, e por aí vai, ok? Então, quando Jesus fala com autoridade, ele fala autorizado pelo Espírito. Então, ele não cita os rabinos, ele não cita os teólogos, estudiosos da época. Notem que na questão do divórcio, da carta de desquite, né, as pessoas, o fulano de tal falava assim, ciclano falava assado, havia o rabino Hillel e o Shammai, que tinha sua posição relacionada ao divórcio. Jesus, ele não citou nenhum dos dois, ou outro rabino. O que foi que Jesus fez? Ele citou as Escrituras. Então, podemos dizer que falar com autoridade e falar com poder é falar conforme a Bíblia. Apesar de que um teólogo pode falar conforme a Bíblia, eu posso fazer a sua citação, eu entendo que nós, como expositores, no contexto da igreja e também no contexto missionário, nós devemos falar aquilo que a Bíblia fala diretamente, uma autorização do Espírito. Em outras palavras, falar com autoridade, com poder espirituais, é falar em conformidade com a palavra que o Espírito Santo inspirou e que o Espírito Santo ilumina e que o Espírito Santo nos ensina, ok? Então, vamos colocar aqui, as pessoas se maravilhavam da doutrina do Senhor Jesus, porque sua palavra era com autoridade, que significa o poder delegado. Ou seja, se refere à autoridade que Deus dá aos seus santos, autorizando-os a agir na medida em que eles são guiados pela fé ou pela palavra de Deus revelada, pela palavra que é a Bíblia, né? Então, Jesus foi ungido ou autorizado por Deus, pelo Espírito, para agir poderosamente e fazer milagres, libertando as pessoas. Ele tinha autoridade e poder espirituais, autoridade e poder pneumático. Você vai observar ainda no verso 36 do capítulo 4 de Lucas, que Lucas narra que um grande assombro se apoderava das pessoas, porque Jesus, com a sua palavra e autoridade e poder, dava ordens aos demônios e eles saíam. Então, a palavra traduzida por poder aqui é dinamis. Notem que no verso 32, nós temos a palavra exousia, ou seja, a palavra para autoridade. Uma autorização por Deus ou de Deus, pelo Espírito, aquele que está exercendo o ministério. No caso aqui de Lucas 4, Jesus. E no verso 36, ele usa as duas palavras, autoridade e poder. Notem que capítulo 4, verso 36, que é realmente esta palavra, que com autoridade e com poder dá ordens aos espíritos imundos e eles saem. Então, o que é autoridade espiritual? O que é poder espiritual? É a autorização dada por Deus pelo Espírito para, pela energia do Espírito, a autoridade do Espírito, a habilitação do Espírito, darmos ordens aos demônios para que eles saiam e as pessoas sejam libertas. Então, o poder e a autoridade espiritual estão também no campo, vamos colocar assim, para usar uma expressão, no campo da demonologia, ou seja, no campo dos demônios que oprimem as pessoas. Eu sei que falar sobre isso hoje é psicologicamente errado, o problema é psicológico, né? Nós devemos ter discernimento. A nossa, vamos dizer, a nossa geração ela foi psicologizada e tem se perdido esses elementos espirituais ou da batalha espiritual. Então, as pessoas, elas apenas dizem que as pessoas estão com enfermidades psíquicas e isso se torna um grande erro, porque nós precisamos ter o mesmo discernimento que Jesus teve e os apóstolos. Se eram problemas físicos, Jesus repreendia-os. Se eram problemas com relação à natureza, à tempestade, Jesus repreendeu o vento.
Ali não tinha nada a ver com Iemanjá, com o demônio que estava movimentando as águas. Se fosse, Jesus teria repreendido o demônio. O que nós temos ali é uma situação geográfica das tempestades que eram comuns na região do Lago da Galileia, e Jesus repreendeu o vento, a causa das ondas que estavam encapeladas e que assustavam os discípulos. Mas quando era demônios, Jesus repreendia os demônios. Jesus dava ordem sobre eles. A mulher encurvada, ali não era uma questão de problema físico ou psíquico, na questão no soma, na coluna, não, era algo de ordem espiritual. E Jesus a libertou de Satanás. Jesus libertou do demônio. Então, o poder espiritual é uma autorização, um poder dado por Deus, pelo Espírito, à igreja para expulsar os demônios e trazer libertação para as pessoas. Então, o poder e a autoridade espiritual, repito, são autorização, autoridade e poder. São autorização e habilidade poderosas do Espírito Santo para ministrar as pessoas. 2 pontos. Para ministrar as pessoas. O que é que nós vamos ministrar? Cura, libertação, restauração, perdão e expulsar todas as forças das trevas e proclamar o evangelho a todas as pessoas. Então, Lucas, ele também resume o ministério ungido pelo Espírito de Jesus com as seguintes palavras. Veja aí no capítulo 5, verso 17 que nós lemos. Lucas 5, 17. Lucas 5, 17 diz: E sucedeu certo dia que, enquanto Jesus ensinava, encontravam-se sentados alguns fariseus e mestres da lei, que vieram de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder de Yahvé estava com ele para curá-los. É peculiar a Lucas fazer esses resumos. Isso está tanto no Evangelho, quanto também no livro de Atos, né? No Evangelho, relacionado ao ministério de Jesus, no livro de Atos, relacionado ao ministério da igreja. Por isso que nós cremos que esses elementos de resumo ou quadros que resumem o ministério de Jesus e da igreja servem-nos de modelos e de incentivo de um programa ou de um protótipo, né, para o nosso ministério como igreja. E o ministério de Jesus era um ministério de poder. O ministério da igreja era um ministério de poder e autoridade espirituais, né? Poder e autoridade espirituais. Então, tanto Jesus quanto a igreja exerciam o ministério de poder. Vamos um pouco a mais aqui. Jesus, a Bíblia afirma no capítulo 4, versículo 16 de Lucas. Veja comigo aí. Jesus é o poderoso que batiza no Espírito Santo e fogo. Isso aqui é interessante. Jesus, dentro do contexto do poder e autoridade espiritual. Capítulo 4, verso 16. De Lucas, né? Nós temos aqui 4:16. Aliás, é João, né? João que fala aqui, vamos aqui. 3:16, desculpa, é 3:16 de Lucas, 3:16. Então, João o Batista, dizendo: Eis que eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Então, veja, João está colocando o ministério de Jesus como tendo um poder, né, maior do que o seu poder de chamar ao arrependimento. Esse poder, essa autoridade, João recebeu de Deus o Pai, como está no Evangelho de João, de Deus o Pai. E agora João está dizendo, tem um aí que é mais poderoso do que eu. Isto quer dizer que o ministério de João Batista era um ministério de poder e autoridade espirituais. Mas ele está afirmando que tem outro aí que é mais poderoso e que tem mais autoridade do que ele. Aí ele diz, esse que é mais poderoso e que tem maior autoridade do que eu, ele vos batizará no Espírito Santo e fogo, né? No Espírito Santo e fogo. Então, o ministério de batizador de Jesus, ele foi anunciado por João ou Batista por meio de uma revelação
de Deus Pai. Agora eu quero que você entenda um detalhe aqui, que eu vou dar só uma pincelada, não dá para a gente se aprofundar aqui, mas abrindo a sua Bíblia, é interessante você acompanhar comigo, para você ficar impregnado com as Escrituras. Capítulo 1 de João, por gentileza. Capítulo 1 de João, né? Capítulo 1 e verso 30. João Batista diz o seguinte: este é aquele, ou seja, o Cordeiro de Deus, no verso 29, de quem eu havia dito, após mim vem um homem que é antes de mim, porque é primeiro que eu, que já tem outras qualificações do batizador. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse dado a conhecer a Israel, por isso eu vim para batizar em água. João também deu testemunho dizendo: vi ao Espírito que descia do céu como pomba e permanecer nele. E eu não o conhecia. João não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água? Quem enviou João a batizar em água? Deus o Pai. Aquele sobre quem vires que desce o Espírito e permanece sobre ele, este é o que batiza no Espírito de santidade. Estou usando a peshita aqui, né? No Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. O meu ponto aqui é que João traz uma revelação que não estava dentro das expectativas messiânicas de sua época. João traz uma revelação, vamos dizer, nova para a expectativa dos ouvintes, para os rabinos, para os estudiosos. E qual é esta revelação? É que Jesus, ele é poderoso, um Messias poderoso, que vai batizar as pessoas, os que nele creem, com o Espírito Santo e fogo. Sem entrar em detalhes com relação a essa questão batismo no Espírito Santo e fogo, pois eu entendo ali que fogo é o fogo da purificação, eu entendo que uma mesma preposição, ela une o pneuma e pírios, ou seja, o Espírito e fogo, os outros textos, os outros versículos que falam de um fogo de julgamento. Mas aqui é um batismo, é algo revelatório, porque até então, no Antigo Testamento, você não vai encontrar a palavra batismo. Por isso que eu afirmo que o batismo no Espírito Santo é peculiar ao Novo Testamento e é um ato singular do Cristo exaltado e glorificado. Não existe batismo no Espírito Santo no Antigo Testamento, não existe essa experiência no Antigo Testamento. Lá nós temos promessas, né, de derramamento do Espírito. Eu até selecionei alguns elementos que você encontra no Antigo Testamento. Derramamento do Espírito Santo, está em Provérbios 1 e 23, por implicação, Isaías 32 e 15, Ezequiel 39 e 29, Zacarias 12 e 10, e o mais conhecido, Joel 2, 28 e 29. Derramamento do Espírito. Aí nós temos também em Isaías sobre a questão do derramamento de água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, e Ezequiel 36, 27, está escrito: porei meu espírito dentro de vocês. E Ezequiel 37, 9 está escrito: soprarei o meu espírito. Ou o espírito vem e sopra para que tenha vida. Então, notem que a linguagem e as imagens usadas no Antigo Testamento nunca são de batismo, ou seja, imersão, mergulho. O que temos são imagens ou uma linguagem ou linguagens de um derramamento, uma efusão, um soprar e um colocar o Espírito na e sobre as pessoas. Então, não existe no Antigo Testamento um mergulho no Espírito. Não temos menção, pelo menos, podemos dizer, aparentemente, sobre uma referência, alguma promessa de um batismo no Espírito Santo no Antigo Testamento. Há diferença entre derramar algo e você ser mergulhado nesse algo, o batismo. Vocês estão entendendo? Porque essa revelação do batismo é nova. Ela se encontra no Novo Testamento. Foi o Pai que revelou a João uma experiência de mergulho, de imersão. Então, o que eu quero dizer é que o Cristo, aquele que tem poder, ele mergulha os que creem no Espírito Santo para um processo de purificação pelo fogo
Eu acredito nesse detalhe, porque em Isaías capítulo 4, verso 4, está escrito que o Espírito Santo é o Espírito abrasador, é o Espírito purificador, e que quando o Messias viesse, ele exerceria esse momento de purificação, e nós entendemos agora que essa purificação ela é feita no mergulhar na experiência ou na dimensão pneumaticós, espiritual do Espírito, para o exercício ministerial. Então, o batismo no Espírito Santo é efetuado. Em resumo, né? Por causa do tempo aqui. Em resumo, o batismo no Espírito Santo é uma experiência de uma imersão na autoridade e no poder do Espírito Santo, efetuada por aquele que é poderoso, por aquele que veio antes de João, com a revelação que João teve. Aí nós temos o aditivo ou esclarecimento da natureza desse batismo em Lucas 24 e 49 e Atos capítulo 1, verso 8, onde lá está escrito um poder do alto ou poder do Espírito. Lembrem-se que em Lucas capítulo 1 nós lemos sobre o poder do Altíssimo. Aí Lucas 24, 49, poder do alto. Por que não dizer poder do Altíssimo ou poder daquele que está no alto? O poder daquele que é grande, daquele que é sublime, daquele que é maravilhoso. Né? Em Atos 1 e 8, diz que esse poder é uma virtude. Na versão corrigida traz virtude, mas é melhor traduzida como poder, energia do Espírito, habilitação do Espírito. Nós temos a autoridade espiritual do Espírito pela unção, que é a autorização. É Deus dizendo, eu te autorizo a exercer o ministério para a minha glória. Jesus diz, eu te autorizo a exercer o ministério em meu nome, ao Espírito Santo. Eu te capacito a exercer esse ministério. Entenderam? Então, vamos lá. O Pai afirma, eu te autorizo, te dou autoridade, para você exercer um ministério para a minha glória. Jesus Cristo, eu te autorizo a exercer o ministério pelo meu nome, pela minha autoridade. Então, é em nome de Jesus que nós estamos aqui, ou seja, na autoridade, né? Fomos autorizados por ele como igreja. A igreja é a única instituição, podemos usar essa expressão, né? Ou a única comunidade que é autorizada por Jesus. O governo não tem esse poder, os políticos não têm, os governos não têm. Só a igreja tem a autoridade de Jesus. Só a igreja tem a autorização de usar o nome de Jesus. Nenhum governo tem o poder, aliás, tem a, ou vamos colocar, tem a habilitação, não, melhor colocar, nenhum governo ou político ou outra pessoa tem o direito, essa expressão que eu queria, o direito de usar o nome de Jesus. Só a igreja, só os ministros e as ministras do Senhor, os servos e servas do Senhor têm esta autoridade. Então a igreja não deve ceder. O problema de muitos líderes nossos é que estão buscando poder político, poder material, poder de status, muitos pregadores buscando poder de aplausos. Por isso nós vemos a derrocada, por isso que nós vemos o declínio. O que nós precisamos é buscar o poder do Espírito e agir na autoridade do Espírito Santo. Então, Deus o Pai nos autoriza a exercer o ministério para a sua glória, Deus o Filho nos autoriza a usar o seu nome, a sua autoridade com poder, e o Espírito Santo diz, o Pai autorizou, o Filho autorizou, então eu vou habilitar vocês. Ô, glória! Aí vem o poder, o dinamis. Note que a autoridade está relacionada ao Pai e ao Filho. E o dinamis, ou seja, o poder ao Espírito Santo. Eu posso dizer que o Espírito Santo nos habilita, nos energiza, nos dinamiza a exercer o ministério sob os auspícios da autoridade do Pai e do Filho. E, por causa do horário aqui, vamos concluir eu dando uma rápida pincelada sobre alguns aspectos da autoridade, alguns elementos. Eu tenho já falado aqui, proclamação, cura, perdão, libertação, são elementos importantes. Em Lucas 5 e 24, Jesus tem poder para perdoar pecados. Isso aqui é muito profundo. O tempo não dá para a gente entrar nesse detalhe. Mas está escrito o seguinte, 5 e 24 de Lucas. Vamos lá? 5 e 24. Mas para que saibais
que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, o contexto permite o entendimento de um confronto entre poderes, entre Jesus e os religiosos. Sempre a questão do poder. Os religiosos querem ter o poder sobre a palavra de Deus, querem ter o poder sobre o entendimento da Bíblia. Por isso que vem os avivamentos. Os avivamentos, eles quebram os poderes dos líderes, que querem manipular a igreja, que querem limitar a ação do Espírito Santo. Então, pela primeira vez aqui, nesse texto, Jesus é criticado não porque ele fez um milagre, mas porque ele declarou ao homem: teus pecados te são perdoados. Em Lucas 4,15, nós lemos que o Senhor Jesus era louvado por todos. Lucas 4,8, lemos que todos na sinagoga, eles se enfureceram contra Jesus, queriam expulsar Jesus, aliás, expulsaram Jesus da cidade, Lucas 4:9. Em Cafarnaum, quando Jesus chega, as pessoas estavam assombradas pelo poder e a autoridade de Jesus. Por quê? Porque Jesus ordenava os espíritos imundos e eles saíam. Agora, depois que Jesus declara o perdão dos pecados de um homem, o Senhor Jesus recebe duras críticas. Quem é este que fala blasfêmias? Por quê? Porque Jesus declarou: eu te perdoo. A expressão que Jesus disse para o homem ali, aqui, vamos lá, comigo em Lucas, capítulo número 4, quando Jesus diz, aliás, capítulo número 5, me desculpem, capítulo número 5, quando Jesus diz no verso de número 20, homem, teus pecados estão perdoados. Jesus não está dizendo, olha, Deus irá perdoar os teus pecados. Né? Jesus está dizendo que ele é o sujeito do perdão. Jesus está dizendo que ele é o perdoador. Em outras palavras, ele tem a autorização de Deus para perdoar. E só quem perdoa pecados é Deus. Então, isso aqui é uma das mais formidáveis e tremendas declarações da divindade de Jesus. Só Deus perdoa pecado. Então, se Jesus está perdoando, é porque ele é Deus. Por isso, o povo ficou enfurecidos com Jesus Cristo. Né? Então, Jesus diz, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade, não apenas para perdoar pecado, mas eu também tenho autoridade para curar, ele foi e curou o paralítico. Então, Jesus exerce a autorização de Deus pelo poder do Espírito Santo para perdoar pecados. Então, esse texto é muito profundo. Mas agora eu pergunto para vocês, né? Deixa essa pergunta. A igreja, notem que eu sempre estou fazendo o paralelo entre Jesus e a igreja, o ministério de Jesus e a igreja. Jesus nasceu pelo poder do Espírito, como vimos em Lucas 1. A igreja também nasceu pelo poder do Espírito. O novo nascimento é uma obra, como diz em Tito, regeneradora e renovadora do Espírito Santo. É algo poderoso para nos tornar nova criatura. Eu sempre digo que assim como o Espírito Santo gerou o corpo humano do Verbo, o Espírito Santo gerou também o corpo eclesiológico do Verbo. Ou seja, o Espírito Santo providenciou os cromossomos masculinos que faltavam para a composição da natureza humana no ventre de Maria. Ele também o fez com relação à igreja. O corpo de Cristo é a igreja. E é o Espírito Santo que o gera. O Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo, ou nos mergulha para formar o corpo de Cristo. Somos membros deste corpo por meio da obra do Espírito Santo. Então, Jesus iniciou o ministério como? Pela autoridade e poder do Espírito ungido. Como é que a igreja começou a exercer o ministério? Pela autoridade do Espírito. Então, veja que eu faço esse paralelo porque está na Bíblia, o paralelo que Lucas faz. E Jesus, ele teve autoridade para perdoar. Aí eu pergunto, a igreja tem autoridade para perdoar pecados? A igreja tem autoridade, ela tem poder, ou seja, ela tem autorização de Deus para perdoar pecado? Eu respondo que sim. Mas em qual sentido é a igreja declarar esse perdão? Notem que em João capítulo 20, verso 21 ao 23 diz, disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Vamos ler aqui? João capítulo 20, já estou concluindo, pastor André. Se eu quiser que a gente já conclua, por causa do horário, o senhor me fala, porque para falar a gente fala muito, né? Capítulo 20,
versos 21 a seguir. Diz assim: Então Jesus lhes disse novamente: a paz seja convosco, tal como me enviou meu Pai, também eu vos envio. O que é isso aqui? Jesus está dizendo: olha, eu fui autorizado pelo Pai na minha missão, agora eu estou autorizando vocês. Isso aqui é autoridade espiritual. A autoridade espiritual está no contexto missiológico aqui, como nós vemos em outros textos, aqui são vários textos, né, de Marcos, Mateus, que fala dessa questão da autoridade, do envio. Então, quando Jesus envia alguém, no caso, enviou os discípulos à igreja, está fazendo assim, está dando autoridade, autorização, exousia no grego, quer dizer, autorização. Autoridade quer dizer autorização de alguém. Jesus diz: o Pai me enviou, ele me deu autoridade. E agora eu estou enviando para vocês, eu dou autoridade para vocês. Então, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Verso 22. E havendo dito isto, assoprou neles e lhe disse: recebei o Espírito Santo. Eu creio aqui que Jesus está soprando o Espírito para dar vida de autoridade à igreja. Alguns comentaristas falam aqui que é apenas uma representação profética do que ia acontecer no dia de Pentecostes, é apenas uma figura de linguagem lucana, e por aí vai. Eu entendo aqui que Jesus não ficou soprando de brincadeira, de forma profética, conforme nós vemos hoje por aí. Jesus soprou e o Espírito Santo veio dando autoridade aos apóstolos, aos discípulos que ali estavam reunidos. E ele disse: se perdoardes os pecados a alguém, lhes serão perdoados. E se de alguém retiverdes os pecados, lhes são retidos. Então, nós notamos aqui que um dos aspectos importantes da grande comissão do Senhor Jesus aos seus discípulos é a obra do perdão. A igreja é uma comunidade perdoadora. Ela exerce a autoridade de Jesus para proclamar, é nesse sentido que a igreja tem a autoridade para perdoar. A igreja exerce o ministério de Cristo, autorizada por Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para proclamar o perdão dos pecados. Então, nós afirmamos que a igreja é a embaixadora da reconciliação. A igreja exerce uma autoridade delegada. Notem que, diferente de Jesus, que tem autoridade, ou seja, a autorização originalizada, porque ele é Deus, pois diz: eu perdoo. Ele não diz para a igreja: vocês vão perdoar, no mesmo sentido, porque o nosso ministério, apesar de refletir o ministério de Jesus, não é igual ao de Cristo. Por exemplo, o sofrimento de Cristo é salvífico. O nosso sofrimento não é salvador, porque a obra de Cristo já foi completa. O que completamos das aflições é que, por meio dos nossos sofrimentos, as pessoas encontram o Salvador. As pessoas não são salvas por meio do nosso sofrimento. Elas são salvas por meio do sofrimento e morte de Cristo. Mas o testemunho do sofrimento e da morte de Cristo, da salvação, pode ser dado através do nosso sofrimento e até do martírio. Por isso que Paulo diz: cumpro no meu corpo o que resta das aflições do Cristo, né, de Jesus. Não são a igreja não tem sofrimento salvífico, podemos dizer que é um sofrimento testemunhal, um sofrimento missiológico, um sofrimento que dá testemunho a todos, ok? Então, vamos lá aqui. A autoridade e o poder exercidos pela igreja vêm do Cristo glorificado por meio do ministério do Espírito Santo. Jesus delega a autoridade à igreja e a qualquer cristão para declarar que aqueles que genuinamente se arrependem e creem no Evangelho terão seus pecados perdoados por Deus em Cristo. Por outro lado, os discípulos podem alertar aos pecadores impenitentes que não se arrependem que, se eles rejeitaram a Jesus e não se arrependerem dos seus pecados, principalmente o pecado de incredulidade. Vocês vão notar em João capítulo 16, 8 e 9, que o Espírito Santo vai convencer o mundo de quê? Do pecado, está no singular. Do pecado ali é o pecado de incredulidade. Eu ouvi um certo pregador afirmando ali que ele fala do pecado original de Adão. Não tem nada a ver com esse pecado. O pecado ali está no contexto, gente, no verso 9, né? Do pecado porque não creem em mim. Então, o Espírito Santo vai declarar por meio da igreja, ou seja, o Espírito autoriza, capacita, habilita a igreja
a declarar que se as pessoas continuarem incrédulas e não se arrependerem, elas estarão sob o juízo de Deus. O pecado da incredulidade leva as pessoas a morrerem condenadas nos demais pecados. Vou repetir. O pecado da incredulidade, leva as pessoas a morrerem condenadas nos demais pecados. Porque Jesus disse: se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então a igreja declara isso. A igreja retém o perdão nesse sentido. Ela exerce essa autoridade. A autoridade para reconciliar a humanidade com Deus, repito, não está com organização nenhuma, política, social. Por isso nós devemos ter cuidado com esses evangélicos que tem por aí, que fica socializando a missão da igreja. A missão da igreja não é para ajudar os pobres no sentido de dar comida, isso é consequência. A missão da igreja é declarar o perdão de Deus. A missão da igreja não é cristianizar a política. A missão da igreja é ganhar os pecadores para Cristo. Ela tem autoridade para isso. Como cidadãos cíveis, nós exercemos a questão do voto, nosso compromisso com o político, etc, etc. Mas a igreja, o cristão, o discípulo, ele recebe a autoridade para declarar o perdão de Deus. É o que Paulo disse, meus queridos irmãos, que nós recebemos o ministério da reconciliação. E nós estamos como se Deus exortasse por nós. Olha que coisa gloriosa, né? Isso eu tenho que ler para vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, eu tenho que ler isso aqui para vocês. Olha o exercício de autoridade. Jesus não exerceu a autoridade de perdão como Deus, e ele nos deu essa autoridade de exercê-lo. Olha que coisa gloriosa. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, né? Verso 20, de modo... Aliás, vamos ver o 19. Porque Deus estava no Cristo, quem reconciliou o mundo com sua majestade, não imputando a ele seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, eu e você, como cristão, a igreja tem a palavra da reconciliação, a autoridade para reconciliar o homem com Deus mediante o mediador que é Cristo, pelo poder do Espírito Santo que convence. Verso 20, de modo que somos embaixadores de Cristo. O que é que um embaixador tem? Autoridade. Ele tem poder. Então, qual é o meu ponto nessa exposição? É que o poder e a autoridade espirituais são exercidas no ministério e na vida dos cristãos para pregar o evangelho, para ensinar o evangelho, para curar as enfermidades, para expulsar demônios. A igreja pentecostal tem que voltar para isso. Os nossos cultos têm que terem a expectativa, não destas campanhas mirabolantes, mas a expectativa do poder, não do poder manipulativo, mas do poder do Espírito Santo. Então, de modo que somos embaixadores do Cristo, e como se Deus lhe suplicasse por nosso intermédio. Olha que coisa grandiosa, quando nós exercemos a autoridade da reconciliação ou do ministério da reconciliação. Deus está exortando por nós. Deus me usa com autoridade para pregar o evangelho da reconciliação. Olha, eu vou ler. É como se Deus exortasse por nosso intermédio. Portanto, nós vos suplicamos pelo Cristo, reconciliai-vos com Deus. Senão, vamos reter, ou seja, vocês vão ser condenados. É por isso que Paulo, quando chegou na cidade de Tessalônica, e ele escreveu a primeira carta, no capítulo 1, ele diz: vocês não receberam como o próprio Senhor. Por quê? Porque Paulo tinha autoridade de Jesus. E aí eu termino aqui com um ponto. Há pessoas que afirmam que tudo isto que eu falei aqui está apenas exclusivo para os apóstolos. Isso é um engano. Isso é a maior asneira teológica que se pode ouvir. Isso é conversa do cessacionismo, que afirma que tudo isto, os poderes de expulsar demônio, de curar os enfermos, de libertar as pessoas, aí eles só retêm o perdão, né? Não, hoje nós continuamos com o Ministério da Reconciliação, hoje nós continuamos com o Ministério da Pregação e do Ensino, mas esse negócio de cura, esse negócio de dons espirituais, isso e aquilo outro, isso é coisa dos apóstolos. Isso é mentira. E eu afirmo peremptoriamente, é um engano de Satanás, porque eu vou lhe mostrar para você. Por exemplo, no capítulo 4, Jesus recebe a autoridade quando ele diz: é cumprida a escritura que eu li diante de vocês. Eu fui ungido e tenho a autoridade do Pai para exercer o meu ministério. Capítulo 9, Jesus ele autoriza os discípulos
ou seja, os apóstolos com poder. Eles vão lá e pregam, e curam, e expulsam demônios. E no capítulo 10, Jesus chama quem? 70 discípulos. Então, esse poder não é só para os apóstolos. Jesus exerceu, os 12 exerceram, né? E os 70 exerceram. E para não ficar apenas os 70, Lucas, ele escreve no capítulo 4, aliás, no capítulo 24, versículo 49. Jesus apareceu para quantas pessoas antes dele ser assunto ao céu? Quase 500. Então, tinha quase 500 irmãos, e Jesus disse, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. No dia em que o Espírito desceu sobre os que estavam reunidos, tinham mais ou menos quantas pessoas? Quase 120 pessoas. Talvez os 380 saíram, não perseveraram, mas, enfim, depois a igreja foi revestida. Então, o meu ponto é que essa autoridade e esse poder espirituais não se limitam aos apóstolos. É a maior falácia teológica, a ideia ou pressuposto do cessacionismo, ou seja, aquela crença que acredita que os dons, que o poder, que a unção, que os milagres cessaram com a morte dos apóstolos. Não, isso é mentira. Eu digo que é mentira porque não está na Bíblia. Você lê Lucas aqui, como eu li, você vai perceber que os 12 receberam, mas também os 70, e que depois, Lucas 24 e 49, a promessa é para todos. Atos capítulo 2, verso 39, Pedro disse que a promessa é para vós, para vossos filhos, para tantos quanto estão longe e tantos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. E isso sem falar de Mateus capítulo 28, verso 18, que Jesus disse, eu recebi toda a autoridade e poder nos céus e na terra. Não é que Jesus não tinha essa autoridade. O ponto aqui é que a autoridade de Jesus como Messias, que já tinha sido profetizado no Evangelho de Mateus, né, é agora uma autoridade que não está limitada ao seu ministério terreno, ou seja, a Galileia, a Judéia, não. O ministério de poder e autoridade de Jesus abrange agora os céus e a terra. Nos céus, porque ele está exaltado, na terra, porque ele tem o seu corpo, que é a igreja. Então, o Filho é aquele por meio de quem é mediada toda a autoridade de Deus e concedida à igreja pelo Espírito Santo. Todas as coisas Deus sujeitou aos pés de Jesus. E Jesus age neste mundo por meio do seu corpo, que é a igreja, vitalizada pelo Espírito Santo. Então, nós temos a autoridade de ir, pregar o evangelho, né? Fazer discípulos. Como é que eu faço discípulos? Indo, pregando, batizando e ensinando as pessoas. Então, a autoridade e poder espiritual para pregar. E por aí vai. São muitos elementos na questão da autoridade e poder espiritual que nós, como servos e servas de Deus, nós assim o temos. Nós já vamos para mais de 1h20, né? Ou 1h10, 15 minutos. Então, acredito que ficou claro sobre essa questão. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Esse poder é o poder do Espírito Santo. E, para resumir, a minha tese é que a autoridade e o poder, ou a minha exposição, né, vamos colocar melhor assim, é que a autoridade e o poder espirituais são poder e autoridade pertencente, originada pelo Espírito Santo na igreja, exercida em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus falou, vocês vão fazer isso em meu nome, ou seja, em minha autoridade. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos. Então, na autoridade de Jesus. Autoridade, exousia, no grego. A autorização de Deus para exercer algo. A autorização de Jesus Cristo. E poder é a dinâmica, a energia do Espírito. Jesus te dará autorização, você vai. Aí o Espírito Santo, agora eu vou te dar o poder para você exercer essa autoridade. Essa é a autoridade. E o Pai diz, você irá fazê-lo para a minha glória. Então, eu termino com essa ideia primária e fundamental. Jesus disse, você vai exercer o ministério em meu nome, na minha autoridade. E Deus, o Pai, vai exercer esse ministério na autoridade do meu filho. Muito bem, mas irá fazê-lo para a minha glória e não para a sua glória. E não para você receber aplausos e muitas curtidas aí no Face. E por último, Espírito Santo, você vai exercer a autoridade do nome de Jesus para a glória do Pai? Então eu vou te dar forças, eu vou te dinamizar, eu vou te dar virtude, eu vou te revestir,
eu vou te capacitar para você exercer a autoridade e poder que vem de mim, diz o Espírito Santo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Uma palavra como essa, pastor Ivan,